Bom, eu e a Luxéria estamos trazendo aí uma série, né, de papos sobre saúde e produtividade. Você já viu na semana passada, o conteúdo da semana passada tá no YouTube também, se você quiser ouvir, né, mais atentamente, enfim. Principalmente você que é empresária, tá? Porque a gente tá falando muito para as empresas, né? E Lua, às vezes as pessoas estão cansadas, não estão dormindo bem, não estão conseguindo se alimentar bem e ficam pensando, nossa, por que eu tô com essa falta de energia, né? Será que eu tô doente? O que será que tá acontecendo, né? E também a empresa muitas vezes nota e diz assim, mas essa pessoa não é produtiva, ela não tá produtiva. Quanto disso pode ser essa questão do cansaço, né? Do dia a dia da pessoa? Muitas vezes tem a ver com o cansaço. Então, uma das coisas, né, que eu falo sempre é a gente tem que se comunicar, né? A gente tem que chamar, às vezes, essa pessoa que está com uma situação que a gente está enxergando, que é, né, olha, não está entregando, está sem energia, está sem motivação. Vamos lá, me diz, o que está acontecendo? Né? O que está te levando a esse cansaço? Às vezes a pessoa diz assim, não, é que eu acordo às 4 horas da manhã, pego 2 ônibus para chegar às 7h30 no trabalho. E aí eu chego em casa, eu tenho que fazer toda a rotina, e aí eu tô indo dormir às 2 da manhã. E aí tu percebe, não, o que tá acontecendo, né? A pessoa tá dormindo um pouco. Mas aí a pergunta que sempre me vem, tá, e eu com isso, como empresa, né? O que eu posso fazer? Porque antigamente os funcionários eram apenas números. Eram números. Bom, hoje, com as legislações vigentes que a gente tem, como a NR1, enfim, né, que foi atualizada, a gente tem, não é só eu com isso, eu preciso oferecer algumas condições, algumas ações para que essa pessoa possa reverter isso. Então, assim, às vezes um atendimento psicológico, às vezes um encaminhamento para a medicina do trabalho, às vezes uma conversa, olha, quem sabe se tu ajustar a tua rotina assim, às vezes rever horários. Rever um horário, né? E às vezes numa simples conversa, tu ganha um excelente funcionário. Tem uma outra coisa que eu vou te dizer que muitas empresas fazem, hoje é ter aquele programa que te dá desconto para o exercício físico, nas academias, nos estúdios. E isso é interessante porque tem dois lados, né? Tem muitas empresas que dão esses benefícios e as pessoas não usam. Não usam. E aí, às vezes, as empresas, nossa, mas eu dou benefício, dou tudo, a pessoa não usa, o que acontece? E aí, por exemplo, às vezes o benefício, eu só tenho academia, por exemplo, próxima do trabalho, só tenho próxima da minha casa. Isso também não adiantaria muito. Às vezes eu não tenho motivação para fazer exercício interno, né? Uma coisa que eu nunca gostei de fazer exercício, nunca vou fazer agora porque eu tenho benefício. Então a gente precisa letrar as pessoas, né? E as pessoas precisam entender o porquê que aquilo é importante, porquê que não é. Então, por isso que a comunicação passa a ser uma questão muito importante. Sim. E às vezes não é só a falta de energia. Às vezes a irritabilidade também. Não, e eu ia te falar outra coisa ainda, que tem empresas também que trazem a ginástica laboral. Que é justamente porque às vezes as pessoas estão reclamando, eu tô com muita dor nas pernas, eu ando com tenho muita escada, ou eu ando com muita dor na coluna e tal. E aí, naqueles momentos ali, são os momentos em que a pessoa, propositalmente, precisa relaxar, né? Precisa relaxar, precisa às vezes estar na postura correta, né? Então, a ginástica laboral, ela pode ajudar muito, inclusive a identificar o que está acontecendo naquela área, naquele setor, né? Porque às vezes uma simples conversa, uma simples observação, a gente já consegue entender. Por exemplo, a gente tem situações, aquela pessoa está muito irritada. O que está acontecendo com essa pessoa que está irritada? Eu já tive situações assim, uma pessoa que estava extremamente irritada, que não estava dormindo, tinha voltado de uma licença gestante e não estava conseguindo dormir. E tem outra coisa para te dizer, que
que às vezes, como a gente está trabalhando em muitas pessoas e é uma equipe, tu começa a detectar coisas que talvez nem a própria pessoa tenha detectado, que é a bipolaridade, né? Que daí realmente a pessoa às vezes tá ótima, a pessoa, outro dia ela tá agressiva. Situações assim de saúde mental, né, que a gente tem, depressão, ansiedade. Uhum. Então, por isso que é importante, principalmente, Regina, os empresários aí que nos ouvem, cuidem do que os líderes das empresas, os gestores, falam para os funcionários. Porque essas são as pessoas que têm maior contato com os funcionários e eles funcionam como um radar, né? Como se fosse um indicador ali daquela área. Eles, olha, eu tô vendo que o fulano tá muito irritado, eu tô vendo que o outro tá muito cansado. Então, o que tá acontecendo? E aí é muito importante nas empresas ter fluxo de trabalho. Então, assim, ó, eu identifiquei esse risco, eu preciso ter controles, eu preciso ter ações para reduzir esses riscos. De que maneira? Ou com a medicina do trabalho, ou com um atendimento psicológico, um encaminhamento para um atendimento psicológico, ou com ações de ginástica laboral, ou com ações de bem-estar. Aqui nos bastidores a gente estava falando, né? Por exemplo, em alguns países do mundo as pessoas dormem no intervalo do trabalho. Por que isso? Porque isso realmente aumenta a produtividade. Pois é. Agora, se isso for uma ação dentro da empresa, organizada, sistematizada, por que não fazer? Né? Mas não é uma coisa assim, não, agora eu vou dormir no meio do meu trabalho. Não, tem que ter uma organização. Tudo pode ser feito com organização, né? Sim. Com controle. Verdade. Isso assim, por isso que a gente está trazendo essa série aqui de papos, né? Para trazer todas as coisas que às vezes a gente não via no passado e que hoje não tem mais como não ver. Fingir que não existe, né? Choque de gerações é outro ponto importante, assim, porque às vezes a gente tem de uma geração que está muito acelerado e aí não é porque um está muito acelerado que o outro é lento, né? Cada um tem é muita aceleração e essa aceleração às vezes não é produtiva para o trabalho, né? Porque chega numa reunião, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer. E às vezes a gente tem que dizer, olha, respira, porque né, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E também, às vezes, esse outro que tá quieto, que não deu uma sugestão, ele tá pensando. Tá né? pensando, tá tomando... Ele tá produzindo da forma dele. Tá criando uma estratégia, né? Quantas vezes eu já vi em reuniões, um chegar muito afoito, assim, vamos fazer isso, isso, isso. E aí depois de uma meia hora de reunião, um perguntar assim, mas isso é prioridade da empresa ou não? Isso é uma pergunta fundamental, porque quando tu começa, a gente já falou sobre isso, quando tu começa a elencar o que é prioridade, o que é 1, 2, 3 dentro da empresa, pode mudar tudo. É verdade. Então, assim, comunicação é fundamental e observação e mapeamento de situações de risco. A gente precisa mapear, olha, na área lá onde trabalha a Luciene e a Regina, parece que a Luciene está muito irritada e a Regina está muito cansada. Então, o que está acontecendo? Talvez eu tenha que chamar o gestor da Luciene e da Regina para entender o que está acontecendo, conversar, entender. Exato. E aí propor ações para reduzir tanto a irritabilidade de uma quanto o cansaço de outra. Hoje precisa estar atento, esse que é o negócio. Atenção. Ponto. Obrigada, Lu, por hoje. Semana que vem tem mais, vocês já sabem, né? Vai lá no YouTube, no canal da Regina Lima, te inscreve que a gente traz esse e outros muitos assuntos legais aqui, né? Para você, então, se informar, né? Refletir também, talvez. Obrigada, Lu.